Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, o nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O mercado portuário vem comentando muito a respeito do Porto 360, o desafio. E hoje te trago com exclusividade os 2 mentores que irão trabalhar com os 9 participantes desse desafio que foi estabelecido pelos executivos. Meu primeiro convidado é o mentor do Sebrae, Márcio. Márcio, obrigado pela tua presença, que prazer enorme ter você aqui com a gente. Um prazer poder participar desse programa, agradecer o convite e poder contribuir aí com o desenvolvimento da cidade de Santos, desenvolvimento do Porto, que é uma vertente muito forte da nossa cidade. É um prazer. Nós aqui agradecemos. O nosso segundo convidado, vou chamá-lo de Renatinho, né? Todo mundo fala Renato, né? Mas para mim é o Renatinho que está ali juntamente conosco nesse projeto tão fantástico que é o Porto 360, o desafio, que é o mentor da Strong Business School, afiliada da FGV. Renatinho, obrigado pela tua presença aqui, por todo o trabalho que você vem desenvolvendo juntamente conosco também. Maxwell, o prazer é todo meu. Sem dúvida, é uma grande oportunidade esse projeto e é importante a gente ver também a repercussão que esse projeto vem trazendo em nossa cidade. São muitas redes sociais comentando, né, como que esse projeto surgiu, que baita oportunidade, já estão falando de uma próxima edição. Então isso é muito legal e agradeço muito pelo convite. Já vou começar o bate-papo com os 2 mentores, né? E deixa eu começar pelo Márcio lá na ponta. Márcio, como é que você recebeu, né, o convite por parte do Sebrae para ser mentor deste projeto, dos 9 participantes? E na tua percepção, né, na tua opinião, qual é o papel do mentor, né? O que o mentor necessariamente vai fazer ao lado dos 9 participantes? Eu recebi com bastante alegria, né? É uma oportunidade para a gente aprender, né, tanto a construção de um programa, como também ter uma imersão naquilo que é o Porto, que eu também não entendo muita coisa sobre essa vertente que está na nossa cidade, que é o Porto de Santos, né? E foi muito interessante e o que a gente traz aí, o papel do mentor, ele na realidade é de condução, né? Ele vai interpretar aquilo que o participante ele precisa e ajudá-lo à construção, né? Ele não pode nunca tomar a frente e querer ditar ser o protagonista do processo, aquilo, né, que o pessoal vai desenvolver. Então o nosso papel ali é realmente ser provocador, trazer pontos divergentes para que eles possam ampliar o seu pensamento e ajudá-los em como convergir para construir o projeto que eles precisam para entrega aos CEOs. Renato, na tua visão, né, a gente sabe que existem uma série de acadêmicos e professores dentro da Strong Business School, né? E você ser o selecionado para ser o mentor de um projeto desse, pelo menos no meu entendimento, é algo extremamente satisfatório, até propriamente um reconhecimento pela própria instituição, né? Como é que você recebeu esse convite, né? E qual é o teu papel, né? Qual é o papel do mentor da Strong Business School dentro desse projeto chamado Porto 360, o desafio? Bem, Max, dentro da Strong nós temos assim um eixo de pesquisa voltado a assuntos de comércio exterior e de gestão portuária. Então, existe um grupo que trabalha nesse eixo, né, nessa linha de pesquisa, e quando surgiu a possibilidade do convite, né, para um professor da Strong estar participando, para mim é muito marcante, porque quando fala de Porto, então muitas vezes as pessoas já olham para mim e falam, não, vai falar de Porto, conversa lá com o Renato. Então isso é muito legal, porque existe, né, essa troca. E como o Márcio falou, né, a gente receber esse papel de mentor, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente primeiramente precisa contribuir para que esses jovens que estão aí participando do projeto consiga ter uma visão mais ampla do Porto em tão pouco tempo.
E construir um projeto é um desafio muito grande. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente, com certeza. Então, o papel do mentor, como o Márcio falou, né, não interferir nesse processo, mas colaborar, né, trazendo eles para o cenário e enxergando lá no futuro, principalmente na inovação. Márcio, falando de inovação, dentro dos skills, né, desses participantes, quando eu pensei no projeto lá atrás, evidentemente eu trouxe o Sebrae e a própria Strong Business School, né, FGV, para esse projeto, porque eu entendia que existiam dois pilares extremamente importantes. Uma questão do empreendedorismo, isso o Sebrae faz como ninguém, e outro a questão de conteúdo, pesquisa e o próprio conteúdo acadêmico, que a Strong Business School faz também como ninguém. Na tua percepção, esse skill do empreendedorismo é fundamental para tratar de um projeto tão complexo quanto este? O empreendedor, né, ele é a pessoa que resolve problema, né? Então, quando a gente está pensando em um funcionário, o que eu quero é um funcionário empreendedor. É aquela pessoa que ela se incomoda da maneira como as coisas estão e começa a enxergar ao redor uma maneira de trazer soluções e de melhoria para todo o processo, né? A gente costuma dizer que é o olho do gordo, o olho do dono que engorda a boiada, né? E é justamente esse olhar que o empreendedor ele tem. E esse olhar empreendedor é um olhar que tem que ser cultivado em toda a sua equipe, em todo o seu time. Quanto mais você consegue engajar o seu time com essas características do empreendedorismo, mais eles vão poder contribuir e ser ativos na construção de soluções, de buscar a todo momento entender tudo que está ao redor deles e de que maneira trazê-los, construir soluções que vão impactar a vida de todos aí. Futuramente. Renato, deixa eu te perguntar, a gente acompanhou o primeiro episódio, né? O primeiro episódio os 3 CEOs já definiram o problema, o segundo episódio a gente mostrou o processo seletivo e amanhã a gente mostra os 9 participantes, né? Esses participantes, eles serão divididos em grupos, né? Como é que você e o Márcio estão estruturando esse processo de atuação como mentor desses 9 participantes, Renato? Max, isso é incrível, né? Porque se a gente observar, até para nós, mentores, nós temos uma expectativa sobre esses grupos, né? Nós queremos que todos eles apresentem projetos consistentes, projetos que vão fazer realmente a diferença, vão surgir boas ideias. E eu acho que o Porto 360, o desafio foi muito feliz quando ele fez essa fusão do Sebrae com uma instituição acadêmica. Concordo em gênero, número e grau, né? Foi muito feliz porque é importante fazer essa fusão do empreendedorismo com as ações de pesquisa acadêmicas para realmente trazer para um cenário que você vai implementar, que você vai colocar aquelas ideias na prática. Então, eu acredito que foi uma fusão muito bacana. Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que haverá uma série de agendas aí com esses 9 participantes, né? O que vocês estão planejando com esses 9 participantes? Vai ter aí algum tipo de palestra, alguma dinâmica vivencial? O que vai acontecer com esses 9 participantes, evidentemente, ao longo do projeto Porto 360 o Desafio? Nós buscamos construir para eles formas de adquirir conhecimento. Para que isso fosse de uma maneira natural e que eles pudessem aproveitar melhor, a gente trouxe mesas redondas que vão falar sobre diversos assuntos. Então, fantástico. A gente tem uma mesa redonda que falamos diretamente da questão educacional ligada ao Porto. A gente terá aqui agora uma outra mesa redonda voltada para a área de tecnologia. Teremos uma outra mesa redonda com a parte de inovação. E a gente tem uma quarta mesa redonda, Renato? Vai tratar do Porto Cidade. Da relação do Porto com a cidade. Que é extremamente importante também essa ligação de como que a sociedade entende o Porto e como que a gente pode aproveitar toda essa vertente econômica que a gente tem no nosso município, né? Renato, deixa eu te trazer um questionamento, né, ou até propriamente uma percepção minha que eu tenho. Eu venho defendendo muito isso aqui
no Porto 360 de um modo geral, né? Na estrutura toda do Porto 360, porque não é só o programa da web, a gente tem também o programa da TV, a gente tem o Porto 360, o Desafio, e virou um projeto bastante expressivo aqui dentro do Grupo Tribuna. E eu falo muito que a relação do Porto com a cidade, né? Criaram essa frase, ou essa termologia, e essa termologia, para mim, ela passa diretamente pelo emprego. Né? O cidadão, ele sente que o Porto existe quando existe oferta de emprego. Se não tiver oferta de emprego, o cidadão não sente o Porto perto dele, né? Por mais que o Porto lá esteja. E eu percebo que a preocupação desse projeto Porto 360 Desafio é mostrar evidentemente como funciona um processo de seleção e o que necessariamente os terminais e portos do Brasil estão esperando destes profissionais. Na tua percepção, a relação do Porto com a cidade, ela passa diretamente pelo emprego também, Renato? Maxwell, sem dúvida, né? Se nós olharmos a participação do Porto, por exemplo, na balança comercial brasileira, que tem aí exatamente essa relação de geração de riquezas para o país, de emprego, de participação no PIB do país, nós temos que olhar observando a Interlândia que o Porto de Santos tem, né, os principais estados que escoam seus produtos aqui pelo Porto de Santos, e isso é geração de emprego, não só aqui para a nossa região de Santos, mas sim para todos os estados que fazem o uso, né, da infraestrutura do Porto para escoar ou receber aqui também produtos, né, para sua produção em seus estados. Claro. Então, a relação emprego dentro desse processo, vamos dizer que ela é o principal marco aí dentro do... É o grande pilar, né? É o grande pilar. É um grande pilar. Márcio, te trazendo para esta conversa, né? Como é que vai ser o dia a dia dos participantes, né? Eu fico curioso em relação a isso. Como é que vocês estruturaram isso, né? O participante, ele acorda, ele vai para um local, ele vai trabalhar da casa dele, ele está dividido com um grupo, ele vai ter essa liberdade ou não, ele vai ter uma agenda, ele vai seguir alguns protocolos juntos a vocês de reuniões e assim sucessivamente. Como é que vai ser o dia a dia desses participantes? Vamos lá. A gente está sendo recebido pelo Parque Tecnológico de Santos. Verdade, né? Verdade, fantástico, por sinal. E lá dentro do Parque Tecnológico, o parque ele destinou para nós algumas salas que a gente vai poder trabalhar com os participantes. Então, a gente vai trabalhar inicialmente questões metodológicas para eles entenderem algumas abordagens para facilitar o projeto deles. Vamos trazer... Na verdade, o Sebrae já vai estabelecer, junto com a Strong Business School, uma metodologia da entrega, né? Exato. Ou seja, eles não vão começar do zero, né? Vai haver uma metodologia na qual vocês vão colocar, Márcio. Exatamente. Então, a gente já estruturou isso com algumas datas, com algumas informações que a gente vai trabalhar. E a gente vai trabalhar bastante focado em inovação. A gente vai trabalhar a metodologia do Design Thinking para a gente poder ter um processo mais acelerado para poder levantar esses dados, né? O processo do Design Thinking, ele basicamente consiste na construção que a gente chama de um duplo diamante. Esse duplo diamante, primeiro, a gente aborda a problemática, então a gente vai criar uma divergência muito grande para poder trazer toda a complexidade que um projeto relacionado ao Porto exige, né? Então nós temos questões relacionadas à empregabilidade, como foram ditas aqui, os problemas que os CEOs trouxeram, né? A questão de mobilidade, a questão da dragagem, a questão da conectividade. E o grande problema definido que é o perfil do profissional. Exatamente. Lá em 2030, né? Essa é a resposta. Essa é a grande entrega, né? A resposta do todo, né? Que a gente vai ter que construir junto com eles, ajudá-los a construir. E o design ele vai passar por isso, né? Para a gente poder trazer essa amplitude da complexidade, para que a gente foque depois ao fim disso, né? Então, um processo de divergência, depois convergência, num ponto central, que seria um ponto de vista, né? Sim. Sobre aquele que vai ser o problema que nós vamos resolver. Diante desse ponto de vista, a gente passa agora para o segundo diamante, que é um processo da gente gerar ideação sobre isso, para trazer várias possibilidades, novamente no processo de divergência, para depois convergir num protótipo, naquilo que seria a entrega final do trabalho para os CEOs. A apresentação dos CEOs. Junto com isso, a gente traz ali algumas ferramentas de pesquisa, né? Talvez pesquisa em campo, pesquisa em Vai ter visita nos terminais? Visita nos terminais, isso que legal. É um ponto muito legal, né? Eles vão aprender muito com aquilo que os terminais estão colocando. Os terminais também estão dando todo o apoio, colocaram os mentores técnicos deles. Dos terminais, né? Nós temos os mentores técnicos dos terminais também. Exatamente, né? Que apoiarão, né? Quer dizer,
eles estão aí com uma grande oportunidade de aprender sobre o Porto, de aprender sobre metodologias, de aprender sobre um programa que é um reality show também, que é uma Sim. coisa hoje, o espaço cada vez da mídia ela é mais aberta para todo mundo, né? Então, hoje praticamente todos nós somos produtores de conteúdo, né? Sem dúvida, E aí isso é uma grande experiência para todo mundo, né? Eu acho fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois, né? Vou começar a dar alguns spoilers aqui, porque eu não consigo me controlar também, né? E eu, francamente, quando sentei com o Márcio e com o Renato, no início desse projeto, eu pontuei para os dois que nós tínhamos um grande compromisso, né? Eu acho que o grande compromisso que nós três, como os gestores efetivamente dos participantes, né, tínhamos de entregar 9 grandes profissionais para o CEO, né, Renato? E Exatamente. a gente está com esse foco? Você acha que a gente vai conseguir mesmo, com tudo que a gente está planejando, com tudo que a gente está fazendo? Esse é o nosso compromisso? Nós vamos entregar 9 participantes bons lá, né? No final, eu acho que esse vai ser o nosso grande legado, Renato. Sem dúvida, Max. O ambiente hoje já é um ambiente de competição entre os participantes. E eles têm essa consciência de que eles têm que fazer o melhor. Nós não podemos cravar aqui qual vai ser o melhor grupo, mas a gente tem a certeza de que eles estão trabalhando para chegar no melhor resultado. E eu posso até te afirmar, Maxwell, que eu sou um filho do Porto, né? Também Sim. já trabalhei no Porto, então com essa... a gente observar esse projeto Porto 360 é uma oportunidade que muitos que trabalharam no mesmo período que eu no Porto adoraria participar de um programa como esse, né? Então, essa oportunidade que os participantes estão tendo, ela é única. Então, eles estão abraçando isso, estão agarrando tudo que eles podem fazer para melhorar o projeto, para investir. Eles não perdem um minuto sequer. Você está durante o processo todo, assim, o almoço dele, ele já está ali escrevendo, eles mandam perguntas a todo momento. Então, eu estou vendo que existe um engajamento muito forte aí das equipes e eu acredito que os resultados serão bem expressivos aí. Evidentemente a gente vai anunciar amanhã os 9 participantes, mas a gente já está trabalhando com eles, né? Porque eles já foram selecionados e o Renato já abriu aqui, o Márcio está dedicado juntamente com eles, o Renato também, com esses 9 participantes. Então, já que a gente deu spoiler aqui, vamos abrir o spoiler, né? Vamos abrir a cortina desse projeto e a gente sabe que nós teremos 3 dinâmicas, né, Márcio, que serão determinadas pelos mentores de RH, né? Eu falo para todo mundo que me pergunta, as pessoas falam, poxa, Maxwell, quantas pessoas envolvidas nesse projeto, né? Eu falo aproximadamente 70, 80 pessoas envolvidas no total desse projeto para que a gente consiga colocar esse projeto em prática. E os mentores do RH, dos recursos humanos, né, dos terminais, eles propuseram aí 3 dinâmicas, né, Márcio? E cada dinâmica vai ter uma premiação. Conta para mim, como é que vai ser isso, Márcio? Legal. A gente vai ter ali, a cada dinâmica, né, a oportunidade também dos RHs conhecerem, estarem mais próximos desses participantes, né, que serão possíveis funcionários deles, né? E ali você já avalia a liderança, né? Você já começa a avaliar perfil, entre outros fatores, né? Exato. Exatamente. Todas as skills que são necessárias, eles vão começar a pegar por essas dinâmicas, né? As dinâmicas a gente não vai falar aqui agora, não, né? claro, isso daí vai ficar para o Porto 360 o desafio, né? É para o né? Porto 360. E a premiação? A gente deve revelar? Não, né, Renato? Eu acho que não. Vamos segurar deixar um pouquinho, porque isso a gente vai revelar lá no Porto 360 o desafio também. Eu provoquei para dar um spoiler, mas assim, uma das premiações, eu vou falar em uma delas, né? Porque eu acho que é fantástico, né? Um dos grupos vai ter a oportunidade de ligar para um executivo, né? Algo fabuloso, né? Uma oportunidade ímpar, né? Ele pegar o projeto e falar assim, Ricardo Artem, Roberto Teller, Fábio Siqueirino, o que vocês pensam a respeito do meu projeto, né? Então, exatamente, é um grande prêmio, dentre outros que a gente vai falar aí para frente também. Felizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de chegar ao final do nosso programa, eu queria trazer mais algumas ponderações. Vocês estão pensando na parte de comunicação também, Renato, com os participantes? Porque isso é muito importante, né? As pessoas terem esse skill, a habilidade de comunicação para apresentar projetos. Como é que vocês estão olhando para isso? Maxwell, sem dúvida, isso é importantíssimo. Nós estamos montando, né, preparando uma agenda para ter aí dinâmicas e oficinas de comunicação para que eles possam trabalhar essas competências de como falar em público, como se expressar da melhor forma. E essas mesas redondas que nós estamos colocando também na programação,
vai trazer para eles conteúdo, vai trazer para eles a experiência de profissionais que já atuam no mercado, trazendo aí elementos que vão servir para o projeto, para o desenvolvimento do projeto deles. Então, são muitos profissionais de diversas áreas, como o Márcio aqui citou, a área de TI, a área de operações, né, e várias áreas em geral, cada um com um ponto de vista diferente. Isso é importante, né, porque eles vão ficar com uma visão muito ampla das operações do porto, do funcionamento do porto em geral, não só de um terminal. Claro. Então isso é muito importante porque eles conseguem visualizar o projeto do início ao fim, quando eles conseguem fechar todas essas informações que vão ser passadas por essas mesas redondas, por essas oficinas. Isso vai dar uma bagagem, um elemento muito forte para eles conseguirem entregar um projeto bem forte e bem expressivo. Márcio, eu fico preocupado com uma situação, se assim eu posso colocar, porque eles estão recebendo uma quantidade gigantesca de informação e conteúdo, né? E a gente tem que focar na entrega também. Essa é uma preocupação bastante grande, né? Até porque nós três temos uma responsabilidade para com os três grupos, que lá no 7º episódio nós vamos refinar o projeto deles, né? Nós vamos sentar juntamente com esses três grupos e a gente vai ajudar a refinar esse projeto. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade grande nisso na apresentação para com os CEOs. Mas como é que você está planejando, né? Dar essa acelerada, né? Que é o lado empreendedor, se assim eu posso dizer, para que eles possam pegar todo esse conteúdo e transformar todo esse conteúdo que eles estão recebendo em um projeto, né? Focar na entrega, porque muitas vezes as pessoas acabam tendo muito conteúdo, mas não focam na entrega, né? Tem uma dificuldade muito grande para entregar. Então, a gente traz, através da metodologia do design, ferramentas para cada etapa do processo. E a gente tem os checkpoints do projeto. Então, a gente previu ali já uma data, que seria a mudança do diamante, né? Como a gente falou ali do duplo diamante, que seria da problemática para a solução. Então, essa data eles já estão ali na cabeça deles. E agora a gente vai ajudá-los, né? Agora a gente traz as ferramentas para que eles possam consolidar informações. Então, faz essa grande coleta de informação, agora preciso consolidar. Então, eu tenho ferramentas que ajudam a fazer isso. Depois eu vou fazer ferramentas de ideação, que vão ajudá-los a abrir a cabeça deles para olhar o problema sob diversas óticas e trazer a criatividade que é inerente à inovação. Agora, também, para ajudar nesse processo, o Sebrae ele tem os nossos programas de aceleração de startups, né? Então, a gente já preparou a apresentação de mais de 60 startups. Uau! Então quando essas pessoas elas passam pelo nosso programa, a gente passa a ajudá-los a construir a apresentação desse projeto, que a gente chama lá o Pitch Elevator, né? Sim. O pitch, que é em 3 minutos você contar para aquela pessoa que está te ouvindo aquilo que é o seu negócio, né? Sem dúvida. Então, esse exercício ele é muito rico e eles terão esse apoio nosso para poder montar essa narrativa, né, que é a apresentação. Óbvio. Dentro de um storytelling que a gente monta e como que ele postura em palco. A gente vai trabalhar um pouquinho isso, vamos gravar para que eles possam ter ali, se olharem e verem como eles estão falando, corrigir pontos de vícios verbais ali que normalmente a gente percebe. Né? Sim, né? São aqueles termos. Deixa eu transicionar para o Renato aqui, porque eu fico bastante curioso, né? Eu me recordo da minha época que eu estudava e quando a gente começa a ir para o mercado de trabalho, a gente olha os grandes executivos como grandes leões, se assim eu posso dizer, né? E você tem até receio de fazer uma apresentação e a gente vai colocar os 3 grupos de frente a esses 3 grandes líderes, 3 grandes executivos, que são exemplos também, né? São pessoas extremamente acessíveis. Mas eu fico me colocando no lugar dos participantes, né? E eu acho que eu teria um nervosismo muito grande para fazer essa apresentação para os executivos. Renato, você academicamente, né? Você que lida com tantos alunos que vão estar atuando no mercado de trabalho. Você está olhando, você está se preocupando com isso, né? Eu acho que o Márcio levantou um ponto muito importante nesse sentido. Com esse nervosismo aí, com essa preparação, não é só do projeto, né? Não adianta você só fazer um bom projeto, mas se você não souber vender o projeto, quer dizer, não adiantou nada você ter um bom projeto. Você está olhando para isso também, Renato? Com certeza, Maxo. Até porque a responsabilidade
na condução, né, do projeto é enorme e a gente tem que prepará-los para isso. Até assim, quando eles ficaram sabendo que ia ter uma gravação com os CEOs das empresas que ia ao ar, a primeira posição deles foi: não posso perder esse episódio. Então foi uma preocupação assim que eles já demonstraram Desde o início. Desde o início. Eles precisam entender como o CEO enxerga um terminal, um porto. Então, por exemplo, lá na Strong, como o Márcio falou, né, todo o processo de startup, empreendedorismo, é um trabalho conjunto que nós fazemos aqui, né? Sem dúvida. Porque, por exemplo, na Strong nós temos lá um centro de inteligência mercadológica que traz vários números e transformam aqueles números em indicadores. Esses indicadores, eles precisam ser colocados em ação. Então, é esse papel que a gente faz, Max. Nós colocamos os indicadores, né, alimentamos eles com informação e o Márcio também ajuda nessa parte do empreendedorismo, fazendo com que eles coloquem esses indicadores, usem esses indicadores para transformar em ação. Quando ele falou ali do duplo diamante, a estrutura, né? A estrutura, toda a metodologia aplicada nesse projeto, nós já vamos trabalhar com eles já pensando nisso. Como que eles vão estar de frente a um CEO da empresa e eles vão ter que apresentar um projeto que nós estamos olhando para o futuro, né? Nós vamos pensar lá no futuro. Então, eles vão ter que projetizar. Então, aí que a gente traz uma técnica bastante aplicada pelo Sebrae na academia, que é a prototipação. Sim. Né? Montar ali um protótipo, fazer um cenário futuro e testar isso antes de ir apresentar lá para os CEOs. E quem tem os 5 minutos do CEO, os 10 minutos do CEO, o cara testa o protótipo ali. Não, indiscutivelmente. Aliás, deve uma dica aqui, né? Já demos algumas dicas também. Eu tenho certeza que os 9 participantes estão assistindo. A audiência também é enorme que a gente tem dentro desse projeto. Mas, infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Márcio, deixa eu te agradecer em nome do Grupo Tribuna, quero te agradecer em nome da nossa sociedade também, a tua participação, o teu tempo para contribuir com o desenvolvimento dessas 9 pessoas que foram selecionadas. Eu costumo dizer que esse projeto, ele começou de alguma forma aqui dentro da Tribuna e ele se transformou num projeto da sociedade, né? Hoje eu percebo isso de uma maneira bastante clara, né? Um projeto que foi incorporado pela sociedade e tomou até um tamanho ou uma dimensão muito maior do que a gente até imaginava inicialmente, né? Então eu queria te repassar, né, esse agradecimento pela tua dedicação e pelo teu tempo. Muito obrigado, viu, Márcio? Eu agradeço, a oportunidade é grande. Sou um entusiasta de ecossistemas, né? Então eu acredito que para que a gente possa transformar o nosso entorno, o nosso estado, o nosso país, é através da conexão entre as pessoas. É através daquilo que a gente consegue olhar com empatia ao nosso redor, o problema do outro, e conectar pessoas que sejam capazes de solucionar aquele problema, né? Então, tudo que envolver isso, eu quero estar presente. Então, hoje eu brigo fortemente na cidade de Santos para que a gente consiga construir esse ecossistema de empreendedorismo, um ecossistema de inovação bastante forte e a gente tem verticais, né? Sem dúvida. Porto, sim, que a gente precisa olhar para ela. E é a mais importante da nossa região, né? Exatamente. E como que a gente começa a conectar e entender o problema e unir forças de todos para que isso se transforme numa grande potência, a gente possa trazer melhorias para a cidade de Santos e na hora que a gente melhora Porto de Santos, a gente melhora a produtividade do Brasil. Sim. Então, é o que eu costumo dizer, né? Não é a especulação do negócio, mas é um negócio estruturado que desenvolve principalmente a nossa região. Muito obrigado mais uma vez. Renatinho, deixa eu te chamar de Renatinho, que você é um querido dentro do setor portuário, um mestre, um professor. Quero te agradecer em nome do Grupo Tribuna também, todo o teu empenho, a tua dedicação, o teu tempo de envolvimento junto nesse projeto. O Márcio também, a gente se fala todo dia, nós 3, né? Tem sido muito gostoso e eu costumo sempre dizer, né, Renato? A gente já falou isso algumas vezes, eu vou repetir novamente. Muitas vezes não importa o sucesso, né? O
o tão almejado sucesso, mas sim o caminho, a jornada que a gente constrói até lá. E eu tenho plena certeza que eu construí 2 novos amigos, né? E tem sido muito bom e muito gostoso e prazeroso trabalhar com vocês 2. Então, em nome de todo o Grupo Tribuna, em nome da nossa sociedade, obrigado pelo trabalho que você também está fazendo com esses novos participantes, Renato. Max, eu que agradeço. Como você falou, essa caminhada está sendo muito gostoso fazer esse projeto, né, participar do projeto. Nós estamos fazendo muitos amigos nessa caminhada e esperamos que isso continue assim. E como o Márcio falou, né, o Sebrae tem uma participação junto à sociedade a esse empreendedorismo e nós na academia também temos uma função importante que é aproximar a academia das empresas, né? As faculdades das empresas. É importante que na região aqui a gente pense numa faculdade corporativa. Isso é o futuro, é o que a gente vê na Europa, em muitos países. Então acredito que aqui não vai ser diferente, Max. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estenda lá o meu agradecimento para o Marco, lá do Sebrae, para o Rogério, lá da GV, da Strong Business School. E eu vou ficando por aqui. Como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Amanhã tem episódio do Por 360, o desafio. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional